Pois bem, gente, então vamos começar nosso estudo de cônicas e vamos ver, na primeira parte aqui, o estudo de parábolas. Então vamos lá. O que é uma superfície cônica para nós? O que é um cone aqui na matemática? Para o estudo de A, uma superfície cônica é uma superfície gerada da seguinte maneira. Você vai considerar duas retas concorrentes, né, num ponto O. Pode-se considerar a origem do sistema. Fixa uma reta E, que vai ser chamada de eixo do cone, e revolucione G em torno do E. Olha a ilustração aqui. Então você tem aqui, ó, uma reta aqui, tá? Esta reta aqui, eixo E, e você tem uma outra aqui que é a G, chamada de geratriz. Aí você vai revolucionar esta G em torno do E. Então, ao girar em torno do ponto de intersecção, aqui o ponto de intersecção fica fixo e ao girar você tem a geração da superfície do cone que a gente vai estar trabalhando, vai estar estudando seções desse cone. Então, é um cone duplo e ele é infinito, tá? Então, ele tem uma componente aqui para cima e uma componente aqui para baixo, tá? Então, na matemática, quando a gente fala cone, ela tem duas componentes, com um vértice em comum, com um ponto em comum. Tá bom? Bom, já falei, né? G é a geratriz e é chamado de eixo do cone. Chama-se seção cônica ou simplesmente cônica o conjunto de pontos que formam a interseção dessa superfície com um plano. Vamos ver nas ilustrações aqui. Então, quando uma superfície cônica é seccionada por um plano π que não passa pela origem, pelo ponto O aqui, o que você pode ter de interseção? Olha aqui, você pode ter uma parábola de interseção, certo? Essa interseção pode ser uma elipse, isso tudo vai depender da inclinação do plano que você está considerando, certo? Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Plano que seja paralelo à geratriz do cone, se esse plano for paralelo à geratriz do cone, esse corte aqui só tem uma componente e é uma parábola. Parábola, aquela que a gente estudou lá no ensino médio. Se esse plano não for paralelo à geratriz, não passar pela origem, né? E não for ortogonal ao eixo de simetria, a reta E, você vai ter elipse. No caso particular, quando esse plano for ortogonal ao eixo do cone, você tem circunferências até. Tá? Então a elipse se torna uma circunferência. Você pode ter, caso esse plano aqui seja paralelo ao E aqui, né? Caso esse plano seja paralelo a esse eixo, você vai ter uma interseção com duas componentes, né? E é o que a gente chama de hipérbole. A hipérbole tem dois ramos, tá? E não são duas parábolas. Tá? A curvatura, a maneira de fechamento da hipérbole é diferente da parábola, tá? Então são duas componentes. A parábola tem uma componente. Se você pegar o plano paralelo ao eixo, você vai ter duas componentes. Isso é o que a gente chama de hipérbole. Então a gente vai estudar essas três curvas aqui. Bom, a gente chama de cônica degenerada. Se esse plano passar pela origem e for paralelo a contiver uma geratriz, né, uma geratriz do cone, essa interseção vai ser apenas uma reta. Mas isso a gente chama de cônica degenerada. Se esse plano passar pelo vértice do cone, não for paralelo à geratriz, você vai ter como intersecção apenas um ponto. E ainda tem, também chama-se cônica degenerada. E se esse plano passar pela origem e contiver o eixo, se ele contiver o eixo de simetria do cone, ele vai gerar como interseção duas retas com um ponto em comum. Né? E a gente também chama de cônica degenerada. Então, essas duas retas que se interceptam apenas um ponto ou apenas uma reta são chamadas de cônicas degeneradas. Né? Mas os casos interessantes para nós são as parábolas, as elipses e as hipérboles. Então, vamos estudar as parábolas agora nessa primeira parte. O que é uma parábola para a gente? Bom, definição de parábola. É o conjunto de pontos do plano equidistantes.
mesma distância, né? Equidistantes de um ponto fixo, aqui na ilustração já aparece um ponto fixo, que a gente vai chamar de foco, e de uma reta fixa desse plano. Então você considera um ponto fixo e considera uma reta. Aí você começa a procurar os pontos que são equidistantes desse ponto e dessa reta. Bom, se você pegar uma perpendicular aqui, o ponto médio desse segmento está na parábola. Aí, à medida que você vai para a esquerda ou para a direita em relação a esse segmento ortogonal à reta, que a gente chama de diretriz, você começa a se distanciar da reta e se distanciar do foco. Vai se distanciando da reta e se distanciando do foco, certo? As distâncias vão ficando maiores, ó. As distâncias vão ficando maiores. Tá certo? Olha o que está ilustrado aqui. Então, aqui você tem o traçado, né? O rabisco aqui, o esboço de uma parte de uma parábola. Tá certo? Quanto mais longe do ponto, mais longe da reta diretriz você tem que estar. Então, você tem que estar subindo, certo? Chegando perto do foco, você também tem que chegar perto da reta diretriz. Sempre considerando ângulos retos aqui nessas ilustrações aqui. Né? Então, eu tenho infinitos pontos que são equidistantes de um ponto fixo, que a gente vai chamar de foco, e de uma reta fixa, que a gente chama de diretriz. Vamos copiar esse desenho aqui e deixar ele limpo de novo. Ó. Tá certo? Então, fica explicitado lá na figura do seu livro aqui, esses dois tracinhos aqui estão indicando que medida dos segmentos são iguais. Tá? Então, olha lá, nomenclatura. F vai ser chamado de foco da parábola. E vai ser chamado de eixo da parábola, né? A parábola vai ser simétrica em relação a essa reta E, e essa reta E é ortogonal à reta diretriz da parábola, né? A reta que, junto com o foco, define qual é a parábola. Então, essa reta é chamada de diretriz, está aqui grafado. Este ponto especial aqui, né? Equidistante do foco e da reta diretriz, mas tal, né, numa posição tal que você tenha a menor das distâncias do foco e do V, do ponto da parábola ao foco e do ponto da parábola à reta diretriz, né, porque as outras distâncias são maiores, aqui você tem um ponto especial que é um ponto que te dá a menor distância ao foco e à reta. Esse ponto aqui é chamado de vértice da parábola, né? Que é o mesmo vértice que você estudou lá no ensino médio. Então eu tenho equidistante, né? A distância do foco ao vértice igual a distância do vértice à diretriz, uma posição especial, né? Porque essas distâncias aqui são iguais. Vamos considerar, então nós vamos ver. Nós não vamos ficar desenhando parábolas. Não vamos ficar desenhando, mesmo porque é difícil ficar esboçando desenhos de parábolas, né? Porque se eu tenho que manter distância, é complicado. Então, nós vamos trabalhar com equações de parábolas. Vamos considerar, então, agora a gente vai simplificar a coisa. Vamos considerar que o vértice da parábola está na origem do sistema de coordenadas. Então, voltando aqui nessa ilustração, nós vamos considerar que esse vértice aqui está na origem do sistema de coordenadas. Então, você tem um sistema de coordenadas aqui, e esse vértice aqui vai ser o ponto O. Então, você vai ter o I, J, e o vértice vai passar, né, pelo ponto O. Então, ele vai receber as coordenadas, o vértice vai receber as coordenadas 0, 0. Tá bom? Nós vamos simplificar o nosso estudo aqui. Nós vamos considerar dois casos. O eixo de simetria da parábola é o eixo dos y. Então, além de considerar que o vértice está na posição 0, 0, nós vamos considerar apenas dois casos. O eixo da parábola é o eixo dos y, ou o eixo da parábola é o eixo dos x. Tá bom? Nós não vamos, nesse livro aqui, a gente não vai considerar quando o eixo da parábola tem uma certa inclinação que não é ao 0 ou 90 graus em relação ao eixo x, o eixo das abscissas. Vamos conseguir para a gente trabalhar com as equações. Muito bem. Então, vamos ver como é que ficam as equações reduzidas das parábolas nessas duas situações. Então, vamos lá. Parábola.
eixo de simetria, o eixo y, ou AY. Depois a gente vai ver o eixo de simetria OX na horizontal. Então, se o eixo de simetria for o eixo y e o V é o ponto 0, 0, aqui em vermelhinho, ó, nós vamos, então, considerar que o foco da parábola tem coordenada 0, P sobre 2. Quem é P? P vai ser chamado de parâmetro da parábola. Tá bom? Então, mas se você sabe que o foco está na posição 0, 6, tá? 0, 6, você vai saber que esse P aqui vai ser 12. Tá bom? Sempre vamos considerar essa distância do foco ao vértice como P sobre 2, para as equações ficarem compatíveis, tá bom? Sempre P sobre 2. Então, essa distância do vértice a essa reta diretriz aqui, também sempre P sobre 2, tá bom? Temos que combinar isso. Muito bem. Se o foco está na posição 0, P sobre 2, a equação dessa diretriz aqui, porque ela é uma reta paralela ao eixo x, qual é a equação dessa reta? É y igual a menos P sobre 2. Você pode ver aí na tela. Y igual a menos P sobre 2. Certo? Olha só, para obter a equação, eu tenho que perceber o seguinte. Para uma posição genérica, aqui agora, ó, tá vendo esse P aqui com coordenada XY? Ele é genérico. Ele pode estar tanto do lado esquerdo como do lado direito, com o seu próprio vértice. Ele é genérico. Então, o que você tem que exigir para obter uma equação envolvendo as letras x e y aqui de um ponto que pertence à parábola? A distância dele ao foco tem que ser a mesma que a distância dele à reta diretriz. Então, veja, f, aqui é o f, né? Que é o foco. Então, o módulo do vetor fp tem que ser igual ao módulo do vetor P'. P' é essa projeção aqui, porque quando eu vou, lembra dos capítulos anteriores, distância de ponta reta? Distância de ponta reta é obtida, né? É a menor das distâncias. Então, você traça a perpendicular na reta, determina um ponto aqui, e o módulo desse vetor, do pé da perpendicular, passando por P, né? O módulo desse vetor é chamado de distância, certo? E a gente tem as nossas fórmulas de cálculo de distância. Então, P' é o pé da perpendicular. Então, o vetor P' tem que ser, em módulo, tem que ser igual ao módulo de FP. Aí vai começar a aparecer equação. Então, coordenadas de P menos coordenadas de F, coordenadas de P menos coordenadas de P'. Olha o que começa a acontecer, ó. Já vai entrar coordenadas aqui, certo? As coordenadas de P menos a de F, as coordenadas de P são x e y, as coordenadas de P' são x e menos π sobre 2, certo? Então, você vai ficar aqui com x menos x, tá vendo que vai aparecer um zero aqui, né? Y menos π sobre 2. Y mais π sobre 2. Então, vamos lá. Módulo igual a módulo. Eu sei que eu tenho que extrair a raiz quadrada, mas se eu vou comparar o módulo positivo, essa igualdade equivale ao quadrado do lado esquerdo ser igual ao quadrado da medida do lado direito. Então, estamos considerando aqui elevando ao quadrado do lado esquerdo e elevando ao quadrado do lado direito. Tá bom? Aí eu tenho aqui, ó, a abscissa ao quadrado, que estaria dentro da raiz, né? Essa abscissa aqui é o quadrado, que estaria dentro da raiz, que eu elevei ao quadrado. Aqui é um zero ao quadrado. E aqui y mais p sobre 2 ao quadrado. Então, vamos trabalhar com isso. Você abre esses quadrados aí, leva x para lá, y para lá, vai aparecer x quadrado, os y ao quadrado vão se cancelar, os números aqui, p sobre 2 sobre 4, vão se cancelar, e você vai ter apenas essa equação aqui, x quadrado igual a 2py. Então, quando você exige que uma posição genérica de coordenadas x e y esteja na parábola, a relação entre esse x e esse y aparece dessa forma. Esse x aqui, ao quadrado,
tem que ser igual a 2P vezes essa medida desse y aqui. Porque se não tiver essa igualdade, o ponto não está na parábola. Ou está dentro na parte côncava ou na parte convexa da parábola. Para estar na parábola, o quadrado da primeira coordenada dele tem que ser igual a 2P vezes a coordenada y. Tá? Esse P é um número que P vai determinar a abertura da parábola. Isso, tinha que comentar isso. Bom, então, isso. Então, passando a limpo aqui, ó, equação reduzida, está lá no nosso formulário, equação reduzida da parábola com vértice em 0, 0, né? E eixo y. X ao quadrado igual a 2py. Tá bom? Aqui, então, na nossa disciplina de GA, a gente não vai ficar isolando o y, a gente vai isolar o x ao quadrado aqui para trabalhar com isso, né? X ao quadrado igual a 2py, tá bom? Observações. O número P é chamado de parâmetro da parábola, como eu já tinha contado para vocês. Né? E aí você vai ver duas posições, certo? Que a gente vai memorizar. Se esse número P for positivo, né? Se tudo positivo, então x ao quadrado positivo, P positivo, você pode lembrar lá do ensino médio, vou isolar o y, x quadrado positivo, o coeficiente do x ao quadrado, né? 1 sobre 2p, que vai multiplicar o x ao quadrado aqui, y igual. Este coeficiente a aqui do x ao quadrado positivo, então concavidade para cima. Se esse p for negativo, aqui no denominador vai aparecer 2p, então o a do x quadrado, lá do ensino médio, vai ser negativo. Então você vai ter concavidade para baixo. Tá bom? Então o parâmetro aqui, ó, esse parâmetro P, se ele for positivo, concavidade para cima, se ele for negativo, concavidade para baixo. Então a gente vai se acostumando, né, com esse novo tratamento que a gente está dando às nossas antigas parábolas lá né, que eram gráficos de função de segundo grau. O gráfico assimétrico em relação ao eixo OY. Tá, óbvio. Tá, vamos em frente. Isso a gente já sabe. Também, aí estou mudando, né? Estava trabalhando com eixo vertical. Então, vamos ver como é que fica as equações. Então, x quadrado igual a 2py. Vamos trabalhar com eixo horizontal, eixo de simetria, o eixo da parábola horizontal. E vértice na posição 0, 0. Então, aqui, onde estará esse foco aqui? Ó? Esse foco estará numa coordenada, vírgula, altitude 0 para y. Certo? Está numa posição do eixo x com uma ordenada 0. Só tem abscissa diferente de 0. Ordenada é sempre 0. Então, essa ordenada aí a gente vai sempre chamar de P sobre 2. Da mesma maneira que a gente fez quando o eixo era OY. P sobre 2,0. Tá bom? Pode ser positivo, pode ser negativo. A figura aqui está desenhada quando P for positivo, mas esse P pode ser negativo sim, da mesma maneira que no caso anterior. Aí, nesse caso, a reta diretriz tem equação, veja, você tem que transportar P sobre 2 para o lado esquerdo do vértice aqui nessa ilustração. Então, x, qual é a equação dessa reta, que é uma reta vertical, uma reta paralela ao eixo y? X igual a constante. X igual a quanto? Menos π sobre 2. Então, vai aparecer exercício, onde o P é negativo, a parábola vai estar voltada, concavidade voltada para a esquerda, e x igual a menos π sobre 2 vai ser positivo. Tá bom? Então, nós temos que manter essa nomenclatura aqui para funcionar tudo. O P pode ser positivo ou negativo. Muito bem. Aí, da mesma maneira que você pensa no caso anterior, você pensa no vetor FP. Pensa no vetor FP. E pensa no vetor P', perpendicular aqui, P'. Exige que o módulo de FP seja igual ao módulo do P'. Aí você vai escrever raiz quadrada, vai considerar o quadrado da raiz quadrada, aí vai executar os A menos B ali, o A mais B ao quadrado, vai cancelar, e você vai isolar e vai chegar nesta equação aqui, ó.
y ao quadrado é 2px, tá certo? Porque lá, né, lá no ensino médio, uma parábola assim, você isolava, você fala, não, o x é o a y quadrado. Aqui no nosso caso, se você for isolar, você vai ter um 2p no denominador, né? É essa maneira que a gente escrevia a equação dessa parábola deitada, entre aspas, lá no ensino médio. Aqui a gente vai falar y ao quadrado igual a 2px, certo? E esse p pode ser positivo ou pode ser negativo. É o parâmetro, é o quanto, né, essa parábola é mais fechadinha ou mais aberta. Ele vai medir isso. Observa-se então que se o P for positivo, claro, se esse P for positivo, fica valendo essa ilustração aqui, né? Do jeito que está aqui, concavidade para a direita. Se o P for negativo, concavidade para a esquerda. Eu acho que a câmera inverte quando eu olho para vocês, fica invertido, claro. Mas concavidade para a direita e concavidade para a esquerda, tá bom? Y² igual a 2px. Essa é a equação. Então, observação, presta atenção aqui. Nós vamos considerar, quando a gente. Já vamos começar a resolver um exemplo aqui, um exercício. Nós vamos sempre estar considerando, ó, olha as diferenças aqui, ó. Aqui é o foco e aqui é o vértice. Sempre foco menos vértice. E se você estiver considerando parábolas assim, nós vamos considerar como distância sempre foco menos vértice. Mesmo que a parábola esteja assim, sempre foco menos vértices para fazer as nossas contas. Porque aí o sinal do P vai aparecer de maneira certinha, tá? Então, observação. Isso não está escrito lá no livro texto. Não está. Tá aqui, eu pus aqui porque eu vejo que os alunos erram isso. Isso faltaria o autor colocar um quadro desse em vermelho lá no meio do livro, no meio da página. Considere sempre a abscissa do foco menos a abscissa do vértice, né? Para você obter o P sobre 2. Então, eu estou pondo aqui um xzinho aqui só para mostrar. Ó. Se isso aqui diz respeito a parábolas cujo eixo de simetria, o eixo de simetria é horizontal. Então, a abscissa do foco menos a abscissa do vértice. Isso é P sobre 2. E sempre com o eixo Y, a abscissa ordenada do foco menos ordenada do vértice. Isso será sempre P sobre 2. Isso funciona quando, no caso vertical, aqui o foco está para baixo do vértice, ou no caso horizontal, quando o foco está à esquerda do vértice. Tá joinha? Foco menos vértice. Tá? Ou coordenada x ou coordenada y. Isso é sempre P sobre 2. Se você fizer V menos F, aí você vai estar errando o sinal do P. Então, não erre o sinal do parâmetro. Foco menos vértice. Foco menos vértice. Tá bom? Exemplo 1. Esboce a parábola da equação x² igual a 8y. Determine seu foco e sua reta diretriz. Então, vamos lá. Qual é a forma padrão aqui? Ou o x aparece ao quadrado ou o y aparece ao quadrado. Não vai aparecer x² com y². A forma padrão aqui, então, é 2py. Certo? Aí eu escrevi aqui, passei a ler. A forma padrão é 2py. Então, eu tenho o 8 aqui. Quanto vale o p? 4. O parâmetro é 4. Se o parâmetro é 4, a parábola é da forma x² igual a 2py. Né? Então, onde está o foco? O foco está na posição 0, p sobre 2. P sobre 2. Então, 4 sobre 2, 2. Então, eu já sei a posição do foco. 0, 2. Duas unidades ali marcadas no eixo Y. Certo? E qual é a equação da diretriz? Então, a partir do vértice aqui, você subiu 2, usando a mesma distância, você vai ter que descer 2. Né? Então, a equação da diretriz é menos P sobre 2. O P é 4. Então, a equação da diretriz é y igual a menos 2. Então, tem a ilustração aqui. Ó. Foco na posição 0, 2. E equação da diretriz, y igual a menos 2. Certo? Vamos lá, exemplo 2. Esboce a parábola da equação x igual ao x tem potência 1. X igual a menos meio de y². Determine seu foco e sua diretriz. Bom, o y², qual é
a forma padrão dessas parábolas aí? É y ao quadrado, está aqui. Y ao quadrado igual a 2px. Então, tá vendo? Não se engane. Você tem que multiplicar por menos 2 aqui para aparecer, né? O y ao quadrado igual a 2px. Então, y ao quadrado vai ser igual a menos 2x, tá certo? Então, qual é o valor desse p aqui para esse caso do exemplo 2? P é menos 1. Se P é menos 1, a parábola tem eixo horizontal, né? Menos P sobre 2, ó, P é menos 1, menos P sobre 2 é menos 1 sobre 2. Então, é meio positivo, tá certo? Então, x igual a menos P. Aqui eu fiz a diretriz antes, né? Eu costumo escrever sempre o foco. O foco está aqui embaixo. Vou pôr a tela aqui, ó. Então, olha aqui, ó. P é menos 1, certo? Olha a equação que você recebeu, né? Aí a gente olhou, viu que o P é menos 1. Então, onde está o foco aqui? O foco está em P sobre 2,0. Está no eixo X. P é menos 1, então P sobre 2 menos 1 sobre 2,0. Essa é a posição do foco. Ele está à esquerda do eixo Y, certo? Essa é a posição do foco. E qual é a equação da reta diretriz? Menos P sobre 2. Menos 1 sobre 2. X igual a meio é a equação da reta diretriz. Então, tem ilustração aqui, ó. Então, o foco está à esquerda e a reta diretriz está aqui na vertical, né? Tá certo? Tá bom? Então, a equação y ao quadrado igual a menos 2x. Concavidade para a esquerda, né? Diretriz de equação x igual a meio. Um exemplo 3 aqui, um outro tipo de enunciado. Traçar um esboço e obter a equação da parábola cujo vértice... Agora você não recebe equação, agora você recebe pontos. Tá vendo? Ó, o vértice é o 0, 0. Joia. E o foco está em 1, 0. Bom, né? Então, o vértice está em 0, 0. E o foco está aqui, ó, no 1, 0. Aqui eu vou pôr o eixo X, né? 1, 0. 1, 0. No eixo X. Esse é o foco. Esse é o vértice. Tá certo? Qual é a distância? Então, é aquela observação. Sempre você vai considerar foco menos vértice. No caso aqui são as abscissas. 1 menos o 0. Então, o seu P... Aqui, ó. Aqui é o meu desenho, né? Meu desenho melhor aqui. Então, o meu P, ó, sempre foco menos vértice. O meu P e o foco menos vértice, volta aqui no desenho, ó. O foco menos vértice é essa distância aqui. Essa distância é P sobre 2. Foco menos vértice. P sobre 2. Então, quanto vale P sobre 2? 1. Olha aqui, ó. P sobre 2 vale 1. Portanto, o seu P vale 2. Então, para essa situação aqui, o seu P vale 2. Porque o P sobre 2 tem que valer 1. Foco menos vértice. Tá certo? P sobre 2, P igual a 2. Né? Se o foco está aqui distando P sobre 2 do vértice, qual é a equação da reta diretriz? A reta diretriz, né, é equidistante do vértice. Perdão, o vértice é equidistante do foco e da reta diretriz. Consequentemente, qual é a equação da reta diretriz? É sempre, no caso aqui, x igual a menos P sobre 2. Ó, x é menos P sobre 2. Então, é menos 2 sobre 2. Então, é menos 1. Fica tudo certinho. X constante igual a menos 1, a equação da reta, sim. A equação padrão, então, é y quadrado igual a 2px, 2px, y quadrado igual a 4x. Cadê meu desenho aqui? Tá bonitinho, ó. Então, a equação padrão aqui, eu deveria copiar. Y quadrado igual a 4x. Y quadrado igual a 4x. Essa é a equação padrão, esse é o esboço, né? Ela se curva para o lado que tem o foco, né? E o P aqui, o P é 2, essa medida é P sobre 2, então essa medida é 1, essa medida aqui também é 1, certo? E aí é um esboço. Aqui eu fiz um desenho no GeoGebra, né? Então tem uma curvatura
Então, o desenho está mais bonitinho. Mas esse esboço aqui que você vai fazer para resolver o exercício é feito à mão mesmo. Exemplo 4. Traçar um esboço, né? No caso aí do papel, feito à mão. E obter a equação da parábola cujo vértice é 0, 0 e a diretriz seja y igual a 3. Então, espera aí. Então, o V está aqui no 0, 0, né? Deixa eu pôr aqui. Y, x. O V está no 0, 0 aqui. E a diretriz tem a equação y igual a 3. 1, 2, 3. Y igual a 3. Essa é a reta diretriz. Certo? Então, você está recebendo, olha só, você está recebendo a medida P sobre 2 aqui, né? Que vale 3 unidades. Tá certo? Se você sabe que o y igual a 3 é a reta diretriz, você sabe onde está o foco. Tem que ser equidistante, o vértice tem que ser equidistante. Né? Então você sabe onde está o foco e sabe qual é a equação padrão. E sabe esboçar. Aí é que eu trouxe mais bonitinho, porque é uma aula, então tu fiz os desenhos no GeoGebra para ficar mais bonitinho para vocês. Então, ó, plotei aqui, ó, 0, 0, equação da reta diretriz, y igual a 3, né? O foco vai estar onde, então? O foco vai estar aqui, certo? 0 menos 3. Eu já pus na outra tela. Aqui, ó, pus na outra tela o foco e tracei o esboço. Foco está em 0 menos 3. Então, veja, volta aqui, ó. Foco está em menos 3. Foco menos vértices. Menos 3 menos 0. Quanto dá isso? Menos 3. Isso é P sobre 2. Ó, foco menos vértice. Isso é P sobre 2. E isso é menos 3. Então, o seu P, olha o sinal, está tudo certinho. Você não vai errar o sinal. Se você sempre considerar foco menos vértice igual a P sobre 2, você não erra. Se você olhasse nesse esboço e falasse, vértice menos foco é 3. Então, P sobre 2 igual a 3. Errou o sinal. Errou o sinal. Errou o sinal, porque não é. O P não é 6. O P é menos 6 nesse caso. Então, foco menos vértice igual a P sobre 2. Isso é menos 3. Então, o P é menos 6. Tá? Se o P é menos 6, a equação padrão dessa parábola aí, então é x ao quadrado igual a 2py. 2py menos 12y. Aqui eu tenho o esboço certinho, né? X ao quadrado devia estar aqui do lado, né? X ao quadrado igual a menos 12y, né? Com essa curvatura aqui, se curvando para baixo, né? Ela se afasta, vai se afastando da diretriz e vai se afastando do foco, né? É uma curvatura parabólica ali, tá bom? Vamos em frente. Traçar o esboço, obter a equação da parábola cujo vértice é... Olha só o que você recebe agora. Vértice é 0, 0, né? E que passa pelo ponto menos 2, 5 e tem concavidade voltada para cima. Então, olha lá. Eu tenho um desenho mais bonitinho aqui, né? Y aqui. Menos 2 para x, menos 2 para x e 5 de altura aqui. Faltou, mas não dá para fazer em escala aqui. 5. Então, ó, passa pelo P. Vértice no 0, 0. Vértice no 0, 0. Tem concavidade voltada para cima, certo? Tem concavidade voltada para cima, né? Ó. Certo? Então, vamos. Essas são as indicações que nós estamos recebendo. Nós estamos recebendo essa proporção aqui, ó. Essa medida do x aqui, ó. 2 em módulo para o x. Quanto tem para o y? Quanto tem na vertical? 5. Então, vamos lá. Aqui, ó. Aí aqui ficou na escala, né? Tá vendo que essa parábola aqui ela vai ser bem fechada, né? Bem fechada. A forma padrão, então, ó, com cavidade voltada para cima. Então, x quadrado, ó, aqui, x quadrado vai ser 2py, né? E com p positivo, porque o autor falou que está voltado para cima. Menos 2,5 pertence a C. Então, olha a forma padrão aqui, ó. Ó. Se o x for menos 2, esse y aqui, x menos 2, esse y aqui é 5. Tem que ser, porque ele está dizendo, a tela anterior, ele está me dizendo que o menos 2, 5 está na parábola.
Então, essas coordenadas aqui respeitam a equação da parábola. É isso que eu vou fazer. Vou substituir menos 2 aqui, 5 no lugar do y. Né? Vou fazer essa substituição. Então, fazendo essa substituição das coordenadas x e y do ponto que está na parábola C, nós vamos obter que o P, aí você isola aqui, vamos obter que o P é 2/5, ou que o P sobre 2, a gente sempre usou o P sobre 2, né? O P sobre 2 é 1/5, para mim marcar foco e diretriz, certo? Então, a diretriz é menos P sobre 2, menos P sobre 2. Então, é menos 1/5, é a equação da reta diretriz. Menos 1/5, aqui embaixo, né? Depois eu tenho a figura prontinha, ficou longe. Menos 1/5 aqui, né? A diretriz aqui, está para baixo. E o foco, onde vai estar esse foco? P sobre 2, vamos voltar a tela aqui, ó. Menos P sobre 2, y igual a menos P sobre 2, menos 1/5, é a equação da diretriz. E o foco? P, 0P sobre 2, então é 0, 1/5. Então é a equação da diretriz e os pontos e as coordenadas do foco, tá? Então, a nossa equação, que é da forma 2x² igual a 2py, eu descobri quanto vale o p, é 2/5, tá? Então, 2py, 4/5 de y. Essa é a equação reduzida da nossa parábola, que eu esbocei aqui, tá vendo? Então, em escala, ó, fica bem pertinho mesmo, vértice aqui até a diretriz, medida em módulo 1/5 e medida em módulo até o foco de 1/5. Então, ela é uma parábola bem fechada, né? Ótimo. Então, próximo, já fizemos alguns exemplos. Próxima aula a gente vê translações de eixos e equações paramétricas, né? Então, essa translação de eixo é assim, nós vamos considerar que o vértice não está mais na posição 0, 0. O vértice pode estar em qualquer outra posição, x', y' ou hk. Tá? Aí vai mudar um pouquinho essas equações reduzidas da parábola. Um pouquinho só. E depois a gente vai ver a parametrização, que a gente precisa, por exemplo, considerar, né? Órbita de planeta, de cometa, essas aproximações parabólicas. Então você precisa ver como é que você tem parametrização, como é que você considera um movimento parabólico. Então a gente vê mais adiante. Até a próxima aula.